Meu convite é para você vir conosco, estar conosco também pelo Facebook ao vivo, acompanhando aqui a proclamação da palavra de Deus, neste culto que a gente realiza aqui para Deus. Eu não quero ser, mas de maneira nenhuma, grosseiro, malcriado, não é isso. Eu quero deixar claro para você, esse culto não é para você. Esse culto não é para mim. O culto que a gente faz aqui é para Deus. E eu quero deixar claro também que eu não sou contra denominações. Existem denominações seríssimas, bíblicas. Eu sou contra, falsas igrejas, que também fazem parte da maioria. A maioria é falsa igreja. Então vamos deixar isso claro. O culto aqui é para Deus, não é para homem nenhum. O culto aqui é para o nosso Senhor, porque Ele é digno de honra, glória e adoração. Deus querido, Senhor, Rei, dono de tudo e de todas as coisas. Sabedoria suprema, porque é dele que emana toda a sabedoria. Toda a sabedoria, toda a capacidade, todo o entendimento emana, parte, nasce do nosso Senhor. Deus eterno, Pai e Criador do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós te glorificamos e te adoramos nesta manhã. Iniciamos aqui mais uma semana debaixo da tua graça, debaixo da tua compaixão, da tua misericórdia, debaixo do teu cuidado. Livra-nos, Senhor, da mentira. Iniciamos aqui mais uma semana para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, para trazer a verdade. Incomode a quem incomodar. Verdade é verdade. E suplicamos aos teus pés santos que o Senhor fale conosco. Nós temos muita, mas muita coisa para aprender. Fala conosco. Ajuda-nos a usarmos este tempo para adorar o Senhor e para aprendermos juntos, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje, eu imagino, Por que eu imagino? Em função das coisas que eu ouço, que eu vejo, das coisas que eu recebo, eu imagino que a maioria das pessoas não vão gostar do que eu vou falar aqui hoje. Não vão. Mas eu quero dizer para vocês que eu vou explicar a Bíblia só. Eu vou explicar a Bíblia. E para explicar a Bíblia, eu quero convidar você para abrir na carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4,
versículos do 1 ao 6. Abra a sua Bíblia. Se possível, leia junto comigo. Se não for possível, ouça. Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Pedro, quando eu não falo nada, é sempre a primeira carta, né? Capítulo 4, versículos do 1 ao 6. Olha o que está escrito. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Irmãos e irmãs, Pedro escreveu para nós. E também, especificamente, na verdade, ele escreve para os judeus aqui, né? Porque ele fala em gentios. Então ele escreve para os judeus. Pedro escreveu que Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Isso ele escreve no capítulo 3, versículo 18. Agora, ele prossegue neste capítulo 4, do 1 ao 6, desafiando os cristãos, dizendo: ora, tendo Cristo, isso no versículo 1, na primeira parte do capítulo 4, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Por causa disso que eu falei que as pessoas não gostam. Por causa disso que nós temos aí pouca gente acompanhando, seguindo. Eu sei exatamente por quê. Porque aqui a gente prega a verdade. E a maioria das denominações prega que você faz campanha
prega coisas que a Bíblia não prega. Eu não vou ficar forçando a cabeça para lembrar de coisas, né, que eles pregam. Isso é o dia inteiro. O dia inteiro. Pregando que se você ajudar, se você for no culto, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai curar as suas doenças. E aí, obviamente, eles usam algumas passagens bíblicas, maiormente do Velho Testamento, para convencer vocês, para convencer as pessoas mais simples, mais ingênuas. Quando eu digo simples, eu estou dizendo com muita ingenuidade bíblica, de que eles são homens, mulheres de Deus. E eu quero mostrar aqui para vocês que o que eu prego há anos não é mentira. Não é o meu entendimento. Ele entende assim. Nós aqui entendemos diferente, mas não pode. É o mesmo Deus, é a mesma Bíblia. E o próprio Pedro diz que eu não posso entender de um jeito e você do outro, porque um dos dois vai estar errado, ou até os dois. Nós somos convocados, na verdade, por isso que enquanto eu estou falando, você vai lendo aí, né? Leia 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Depois você lê capítulo 4, do 1 ao 6. Leia. Eu não quero que você concorde, não, ele está certo. Eu quero que você entenda o que está escrito. Nós somos, por que Cristo faz esta convocação através de Pedro? Por quê? Porque aqui na terra é um lugar de sofrimento. Se você der uma martelada no seu dedo, neste frio que anda fazendo, mas dói, que você não faz ideia. Se você tropeçar, bater o dedão, dói, porque aqui é lugar de dor. Então Cristo está, através de Pedro aqui, dizendo que todos sofrem na carne. Todos sofrem na carne. Todos. E o curioso é que eu não estou falando mal, estou abrindo o seu entendimento. Eu quero que você entenda. Se você falar, eu não vou mais acompanhar esse sujeito, acompanhar, que eu digo aqui, na pregação, no culto, tudo bem, faça com o entendimento do que você está fazendo. Não, eu vou acompanhar. Também faça com entendimento. Porque o que eu prego há anos é que nós somos ensinados, as denominações ensinam as pessoas a orarem contra quaisquer situações de sofrimento. Não pensa comigo, não é isso que as denominações ensinam? Todas elas, raras denominações, raras igrejas denominacionais ensinam isso que eu estou falando aqui. Isso é bíblico, isso é doutrina. Cristo nos ensina que nós vamos sofrer na carne. E as denominações ensinam para a gente orar contra o que Cristo ensinou. Para a gente limpar a nossa consciência de que esta vida é uma vida de sofrimento. E fazem disso um dogma. O que é dogma? É uma verdade absoluta.
e trazem testemunhos disso, daquilo, levando as pessoas a acreditarem que quem fizer parte daquela denominação, daquele grupo, que na grande maioria é seita, não vai passar por sofrimento. Ensinam as pessoas a se rebelarem contra esta verdade que está em Pedro, capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Mas esta atitude, ensinada pela maioria das denominações, é uma atitude contrária à Bíblia Sagrada. Porque o apelo bíblico diz que nós temos que fazer parte da mesma atitude que Jesus teve. Qual atitude que o nosso Senhor Jesus Cristo teve? Olha, peraí, eu também não quero sofrer, também não gosto de sofrer. Não é bom, não é confortável. Mas nós temos que entender que Cristo sofreu por nós na carne. É ou não é? E o pico desse sofrimento foi a morte dele. Por que Cristo morreu? Porque ele sofreu. Então os judeus, a quem Pedro dirige esta carta, eram judeus convertidos a Cristo e eram perseguidos por causa dessa conversão. E perseguidos, eles passavam por vários sofrimentos. E dentre esses sofrimentos estava a morte. E do ponto de vista, eu quero que vocês entendam, por favor, se eu não estiver sendo claro, você tem a liberdade de dizer, olha, não estou entendendo. E eu vou melhorar, porque você precisa entender isso. Não é concordar, é entender. Essas denominações, semana passada, acho que foi, eu falei que as igrejas estão se judaizando. Às vezes, não só em adereços, mas até na própria pregação da palavra. E aqui está uma prova. Esta carta foi escrita para os judeus, cristãos, convertidos, messiânicos. E do ponto de vista judeu, sofrer é um negócio inaceitável. Por quê? Porque todo o Velho Testamento, que foi escrito especificamente para o povo judeu, promete bênçãos terrenas. Trocar as bênçãos que os judeus têm como promessa, né? Eram bênçãos terrenas, uma vida longa, em troca da obediência espiritual. E essas igrejas fazem isso com vocês. Com vocês que participam, acompanham, alimentam esta mentira. Isso é exatamente isso que eles fazem. E Pedro agora começa a explicar para eles que eles estavam sofrendo, e qualquer pessoa que sofre, presta atenção nesse detalhe agora,
Pedro explica para esses judeus convertidos: olha, vocês estão sofrendo perseguição, morte, né? E qualquer pessoa que venha a sofrer não está sofrendo necessariamente porque foi desobediente. Qualquer pessoa, e aqui, olha, esse detalhezinho você vai entender uma porção de coisas que você, porque as pessoas falam, né? Quantas vezes a gente vê, nossa, ele não merecia isso. Não é isso que a gente ouve às vezes? Não merecia esse sofrimento. Não merecia acontecer tal coisa. E agora a gente entende por que muitas coisas acontecem com pessoas que, do nosso ponto de vista, não mereciam aquilo que passam ou que estão passando. Mas as pessoas que rompem com o pecado é que passam por isso mesmo. Por causa disso que Cristo morreu debaixo de um altíssimo sofrimento carnal, além do emocional e espiritual. Porque Ele carregou sobre si os nossos pecados e Ele nunca pecou. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e final do 1, começo do 2, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Quando aqueles judeus messiânicos, para quem esta carta é endereçada, analisavam, ou sinalizavam, ou notavam que haviam rompido com a antiga aliança e iniciado uma nova aliança em Cristo, eles também abandonavam os antigos pecados e estavam dispostos a assumir o sofrimento por causa disso. Quantas vezes eu ouvi na minha vida, e quantas vezes eu, no início da minha conversão, falava e perguntava: meu Deus, parece que depois que eu me converti, tudo virou de... Teve uma melhora, mas depois agora parece que virou tudo de ponta cabeça. Parece que tudo que é de errado acontece comigo. Você nunca ouviu isso? Será que você nunca falou isso? Parece que depois que eu virei crente, parece que tudo piorou. Você nunca aconteceu com você, meu queridíssimo irmão, irmã, você chegar do culto assim, né? Nossa, adorei a Deus, que maravilha, que coisa linda, maravilhosa. Aí você chega em casa, parece que a casa vira de ponta cabeça, aquele problema ali, confusão ali, briga por lá. Nunca aconteceu isso com você? Ah, é o diabo se levantando. Não é. É porque você rompeu com o pecado. E às vezes as pessoas ao seu redor não romperam com o pecado. Era isso que Pedro estava explicando para os judeus messiânicos, que estavam sendo perseguidos, agredidos e mortos. E hoje ele explica isso para a gente. Quando a gente quer viver segundo a vontade de Deus, se a gente quer levar uma vida orientada pela Bíblia, a gente acaba sendo prejudicado
pelas pessoas ao nosso redor. E isto, meu irmão, minha irmã, não pode ser um sinal de desânimo, de tristeza, um sinal de derrota. Pelo contrário, você tem que dizer: oh, eu estou dentro da vontade de Deus. Porque a Bíblia, meu irmão, minha irmã, a hora que a gente entende isso, a gente começa a entender uma porção de coisas. Se você quiser, pegue a sua cruz e siga-me. Cruz. Olha, Pedro dizendo aqui, Cristo sofreu. E nós temos que ter a mentalidade de Cristo. Se hoje uma pessoa confessa ser cristão e leva uma vida guiada pela Bíblia, né? É um sinal de que a pessoa encerrou com o pecado, com os pecados antigos, e rompeu com o passado. Não é isso que o verso 3 de Pedro 4 fala? Isso não significa que nunca mais vai pecar. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Os judeus, olha, porque é necessário entender a Bíblia, saber por quê, para quem foi escrito, por que foi escrito, né? Os judeus estavam vivendo a diáspora, que é um espalhamento ou uma espalhação, do jeito que você quiser, do povo pelo mundo, o povo judeu. E esses judeus estavam agora no meio dos gentios, e muitos deles haviam assimilado a maneira de viver dos gentios. Eles estavam se adaptando ao costume das nações, das quais eles estavam fazendo parte, estavam vivendo lá por causa da diáspora. E eles também estavam fazendo parte das festividades e cerimônias dessas nações em que eles estavam morando. Então Pedro traz um alerta para eles. Se vocês rompem ou romperam com os costumes, os hábitos desse povo, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer e serem levados até a morte. Porque isto, irmão, irmã, é o conceito de conversão. Qual que é o... eu sou convertido. Então, pessoa que é convertida, ela rompeu com as tradições do mundo. Converter quer dizer desviar-se da direção que estava indo. Mudar de direção, isso quer dizer converter. Dando à vida uma nova orientação, buscando na vida um novo alvo. E isso incomoda as pessoas ao nosso redor. Eu falei aqui, né, da gente voltar às vezes do culto alegre, feliz, né? Assim parece que a gente volta. Chega em casa, às vezes está tudo de ponta cabeça. Aí já, né, dependendo da denominação, já é o diabo. Não é o diabo nada, é que você não faz mais parte daquilo. E aí Pedro, ele vai enumerando aqui práticas libertinas. O que é isso? Por que tudo fica mais difícil para o cristão? Por que tudo para o cristão é no saca-rolha?
Você já pensou por quê? Bom, eu sou de Cristo, Deus pode tudo, por que para mim tudo é diferente? É claro que Deus pode tudo. Deus poderia até não ter deixado Jesus morrer. Mas Deus não muda a própria lei dele. Aquilo que foi determinado por ele não muda. Nenhuma oração muda Deus, entenda. A oração é para a gente saber a vontade de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Práticas libertinas, que a maioria das pessoas antes da conversão tinham essas práticas, né? É perder o controle sobre a própria vida. São pessoas que vão além dos limites. Isso são práticas libertinas. Ir além dos limites, porque as pessoas não gostam de ouvir aqui a pregação. Quer ver? É por causa dessas coisas que eu falo. Mas eu estou falando o que está na Bíblia, gente. Eu não estou inventando. Práticas libertinas pode ser em comida. A pessoa come além do limite. Pode ser bebida. Pode ser posição em festa. Às vezes a pessoa extrapola em festas. Extrapolar nos aspectos morais. Ausência de autodisciplina e autodomínio. Isso são práticas libertinas. Você vê que Deus não te impede de prazer nenhum na terra. Você já observou isso? Eu estava sábado pensando nisso. Sábado eu estava pensando nisso. Você quer ver uma coisa deliciosa na vida? É o sexo. Sexo não é pecado. Sexo é pecado fora do casamento. Aqui, o que o homem fez com o sexo? Criou a prostituição, a fornicação, o adultério. Isso tudo é pecado. Mas o sexo não é pecado. Tudo que Deus deixou para o nosso prazer é maravilhoso. Só que o homem extrapola. Ele vai para as práticas libertinas em tudo. Desejos carnais. Pedro fala no capítulo 1 desta mesma carta, versículo 14, e no capítulo 2, no versículo 11. Ele descreve ali, meu irmão, minha irmã, os desejos contrários ao espírito e à pecaminosidade, a imoralidade. Essas mulheres, né, que ficam se exibindo, isso é imoralidade. Hoje não é mais, hoje é tudo normal. Eu não quero saber se o mundo acha que isso é normal. Não é normal. É normal para o mundo. Se você disser, não, isso é imoralidade, eu não quero ver, o mundo vem contra você. De um jeito ou de outro você vai sofrer. Se você achar que prostituição é normal, o mundo apoia você. Agora, se você disser, não, prostituição é pecado, não pode. O mundo vem contra você, desaba em cima de você. Toda espécie de imoralidade, mas também de ambição. E agora, se as próprias igrejas, né, ensinam as pessoas a serem ambiciosas. Porque a ambição é o desejo daquilo que não nos pertence. E existe um mandamento, porque dos mandamentos, o único que Jesus não repetiu foi a guarda do sábado. O resto está tudo lá.
Existe um que diz assim, não cobice nada do seu próximo, a casa, né? A mulher, o servo, não é? Nem a serva, nem o boi, nem o jumento. Êxodo 20:17. E as próprias denominações e o mundo ensinam que você deve ter ambição. Se você é contra isso, o mundo vem para cima de você. Bebedeiras. Crente pode beber? Porque bebedeira são os excessos alcoólicos. Isso é bebedeira. Você vê quando a Bíblia, na verdade, não proíbe o crente de tomar um vinho. Não há proibição. O que proíbe é a bebedeira, são os excessos. Há alguma proibição de sexo na Bíblia? Mas há proibição da orgia. E hoje, todo lugar tem orgia sexual. Mas não é só orgia sexual, né? São os divertimentos sociais. Isso tudo faz parte da orgia. Embriaguez, não é isso que Pedro está falando aqui? Embriaguez. É beber. Precisa entender o que está escrito. Embriaguez é beber além daquela situação que te deixa com prazer. Ontem eu estava falando com o meu genro, né? As pessoas bebem, e depois nem sabem mais o que estão bebendo. É ou não é? O primeiro copo da cerveja é bom. O segundo, você já não sabe nem que cerveja mais é aquela. Estou falando, estou expondo que isso, quem bebe cerveja sabe disso. O primeiro copo é gostoso, é refrescante, tudo. O segundo, se já mudarem a marca da cerveja, você já não sabe. A não ser os especialistas aí, né? Então a Bíblia não diz que você não pode beber. A Bíblia diz que você não pode viver em bebedeiras. Você vê que quando fala das mulheres idosas, eu não sei exatamente onde está, diz assim que as idosas não podem ser chegadas ao vinho. Mulher que passa o dia bêbada. Agora não há impedimento de você tomar uma taça de vinho, vai comer lá, sei lá, um bacalhau, um vinho branco, que acompanha bem peixes. Não há impedimento. Mas você precisa tomar uma garrafa de vinho. É isso que Pedro está dizendo. Quando a gente não participa dessas coisas, o mundo cai em cima da gente. E nós somos chamados a sofrer, não é a viver alegre, feliz, tudo dá certo. Que nem essas denominações aí mostram no rádio o dia inteiro essa mentira. O dia inteirinho eles pregam esta mentira. É isso que eu combato há anos. Eu combato isso. A mentira, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que você está doente, ore e Jesus cura. A gente já falou aqui do dom, que tem pessoas hoje que ficam alardeando aí, que tem dom de cura. Eu já falei, tenho falado esse mês de agosto, mês passado falei disso. Ô, Elemento, você tem dom de cura? Vai nos hospitais curar as pessoas no pronto-socorro. Fica lá na porta do pronto-socorro.
A pessoa chega lá vomitando, sendo carregada, você já fala, qual que é o seu problema? Eu já vou, nem precisa perguntar o problema, eu já vou orar por você aqui. Você nem vai precisar entrar. Por que eles não fazem isso? Porque não tem dom de cura nenhum. E porque Jesus não prometeu que vai curar todo mundo. Deus pode curar, Deus cura, claro, por um motivo específico. Aí eles pegam uma passagem do Velho Testamento, normalmente, né? Gostam de pegar Ezequias. São casos pontuais da Bíblia. Abrir o Mar Vermelho foi caso pontual. Deus escrever na pedra foi caso pontual. Tem casos na Bíblia que são pontuais. Isso não é para ficar acontecendo, é uma narrativa. A glorificação do Senhor é um caso pontual. O dom de línguas é um caso pontual. Eles não querem entender isso, eles querem entender que é do jeito que eles querem entender. Idolatria, né? Essas pessoas que acompanham essas festas de são isso, são aquilo. Tem um conhecido que foi atropelado aí um mês atrás, estava de bicicleta aí na Magalhães Teixeira e ele pedala, né? E um carro atropelou ele lá, se arrebentou todo, estava orando por ele. Aí já vi alguém colocando lá, você tem que ir na Aparecida do Norte agradecer. Mas que agradecer a Aparecida do Norte? Agradecer porque não morreu? Ora, se você tem que agradecer porque você não morreu, então se agradeça porque você foi mandado embora do seu emprego e você recebeu todos os seus direitos. Agradeça também. Eu não entendo você mesmo. Você eu não entendo. Porque você é contraditório com as próprias coisas que você fala. Não entendo você. Não entendo. Aliás, você é perdido espiritualmente. Você precisa se encontrar espiritualmente. Né? Então é isso. Eu estou orando pela pessoa. Aí vem um lá, vai lá, você precisa agradecer, você nasceu de novo, vai na Aparecida do Norte. Então você tem que agradecer. Quando te mandaram embora, pois é, perdi emprego. Mas você recebeu o fundo de garantia, tudo direitinho, então agradeça. Né? Então, nós fomos chamados por Cristo para o sofrimento, porque a terra é um lugar de sofrimento. Esta vida boa que a maioria das denominações oferecem, nem eles que oferecem têm. Né? O rapaz aí, ó, cada hora ele não sabe, ele não sabe, ele quer discutir, mas ele não sabe o que ele quer discutir. Cada hora ele não é uma pessoa feliz. Primeiro, não entende a Bíblia. Né? Deram para ele uma posição que ele não tem capacidade de assumir. Não é feliz. Porque a terra não é um lugar de felicidade. A terra é um lugar de sofrimento. Né? E cada um tem que entender isso e buscar o fortalecimento no Senhor. O Senhor é que nos fortalece. A oração é exatamente para isso. Para a gente buscar entender e ter a mentalidade de Jesus. Deixar as carnalidades para trás. Né? Teve uma pergunta aqui que ninguém
ninguém fez. Eu acho que ninguém leu, hein? Mas eu vou deixar essa pergunta aí no ar para vocês. O irmão aí que sabe tudo pode responder aí. Aqui está dizendo, no versículo 6 de Pedro 4, pois para este fim foi pregado também a mortos. Ninguém perguntou quem são os mortos, mas o irmão aí deve saber, ele sabe tudo, né? Só quer discutir. Ele quer discutir, então explica. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, a gente pôde hoje, né, neste culto, nesta adoração ao Senhor, não a homens, não mostrando capacidade ou conhecimento, né, mas querendo adorar o Senhor e proclamar o Evangelho, a gente mostrou que nós temos que ter a mentalidade de Cristo, porque é isso que está anunciando Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 1 ao 6. E isso lança por terra, né, Senhor, muitas propostas enganosas feitas pelas falsas igrejas e colocam o crente no centro da tua palavra, no centro da tua vontade boa, santa, agradável e perfeita. Continua, Senhor, falando conosco, nos sustentando na verdade, não em teorias, em ideias, em entendimento particular ou denominacional, mas entendimento do jeito que a Bíblia foi escrita. Esta é a minha oração, Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.